Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. Pois juntamente com Cristo, antes de o mundo criar, Deus já nos tinha escolhido, a fim de nos consagrar. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. De amor oferta sem mancha, para adoção destinou. Seus filhos somos por Cristo, de sua graça o louvor. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito, que com seu sangue consegue para nós a libertação, a remissão dos pecados, graça sem comparação. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. Sim, derramou sobre nós graça abundante e saber, nos revelando o mistério, plano do seu bem-querer, de conduzir a história à plena realização. Cristo encabeça o universo, terras e céus se unirão. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. Bendito seja Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nos brindou todas as bênçãos do Espírito. A você, minha amiga, meu amigo, por Cristo eu desejo todas as bênçãos de Deus Pai por meio do seu Espírito Santo. Que Ele envolva você
nesse mistério de amor e de paz com o qual Ele nos abençoou em seu amado Filho, não é? O Senhor nosso, Jesus Cristo. Nele o Pai nos escolhe, nele o Pai nos abençoa, derrama sobre nós todas as suas bênçãos, todas as suas graças. E é assim que a gente se coloca na sua presença nesse dia de hoje, sabendo que é Ele que nos guia. Este é um cântico, não é, inspirado na carta de São Paulo, um cântico paulino que era cantado já pelas primeiras comunidades cristãs. É o cântico que nós encontramos na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos de 3 a 10. É um chamado hino cristológico. O hino cristológico é um canto destinado ao próprio Cristo Jesus. Esta semana nós estamos lendo a Sagrada Escritura, tendo diante dos nossos olhos e diante do nosso coração esse panorama da igreja que caminha rumo à Páscoa. Lembrando como era a estrutura de preparação para o batismo dos adultos na igreja nascente, na igreja dos primeiros séculos, e como ainda hoje assim não é, no chamado rito de iniciação cristã dos adultos, com a sigla RICA, não é? Essa semana é a semana em que, no domingo, os catecúmenos, aqueles que se preparam para o batismo, receberam aquela bênção de exorcismo, com a qual pede a Deus que sejam arrancados do reino do maligno todos aqueles que se preparam para o batismo e que sejam mergulhados de verdade no reino da luz. E eu disse que durante a semana esses catecúmenos recebem o credo, o símbolo apostólico. Essa palavra símbolo é uma palavra muito bonita porque o símbolo é uma coisa que nos remete a uma outra realidade. Por exemplo, quem vem a Roma e visita as catacumbas ou em outros lugares onde existam catacumbas, que eram os primitivos cemitérios dos cristãos, às vezes quem assiste certos filmes, né, fica com umas certas ideias meio erradas das coisas, né? Pensam que as catacumbas eram um lugar onde os cristãos se reuniam para celebrar a missa em períodos de perseguição. Não é bem assim. As catacumbas são os cemitérios, eram áreas cemiteriais e muito importantes, sobretudo elas são escavadas, porque aqui, por exemplo, tem o tufo, é um tipo de terreno que na medida que se escava em contato com o oxigênio, aquilo um pouco se solidifica. É como se fossem prédios, mas que em vez de crescer para cima, eles vão descendo, vão aprofundando na terra, e muitas sepulturas eram feitas escavadas nas paredes. Se cavava a parede, ali se colocava o defunto cristão. E essas catacumbas, elas eram decoradas com certos símbolos. Por exemplo, um dos símbolos que é muito comum encontrar na catacumba é o símbolo do peixe. Um peixe desenhado sobre a sepultura do defunto. E o peixe, ali se fazia um acróstico em língua grega, porque em grego, peixe se diz, uma das formas de se dizer peixe, é ichthys. A gente conhece a palavra em português, não é? Ictologia, que é o estudo dos peixes, né? Por causa dessa palavra ichthys. E os primeiros cristãos faziam um joguinho de palavra com isso, pegando a primeira letra e assim vai com todas as outras letras, que não é iota, não é, com as letras gregas, e lendo de baixo para cima, eles liam Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então eram as iniciais do nome Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, lidas suas iniciais, dá a palavra peixe, disposta nessa forma. Então, quando os cristãos olhavam para esse peixe, na verdade eles não estão pensando num alimento, numa comida, não é nada disso. É um símbolo, é uma coisa que eles vendo remetem a outra coisa, a uma profissão de fé, a dizer que Jesus Cristo é o Salvador. Chamar Jesus de Salvador é uma profissão de fé. É uma profissão de fé chamar Jesus de Senhor. Como a gente diz na missa, até hoje na abertura da missa a gente canta, não é? Kyrie eleison, Senhor, tende piedade. Esse título, Kyrios, é dado a Cristo, dizendo que Ele é Senhor. Então a profissão de fé, o símbolo da fé, vai crescendo assim, pouco a pouco. Mas é preciso agora a gente lembrar de uma coisa. A cultura antiga é uma cultura onde escrever não era muito fácil, ler também não era muito fácil. Muitos desses primeiros cristãos, eles eram analfabetos. Então o que é que acontece? Muita coisa tinha que ser decorada. Até a leitura no mundo antigo era uma leitura que era difícil de ser feita
não é? E primeiro aquela leitura tinha que ser feita sempre em voz alta. Nós é que somos acostumados a pegar um texto, abrimos o livrinho e corremos os olhos ali e lemos de boca fechada. No mundo antigo, isso era impossível. As pessoas só liam em voz alta. Até mesmo chegava um monumento, eles viam aquilo tudo escrito lá, liam em voz alta. Primeira coisa. A segunda é que para aproveitar espaço, né? Quando você vai nessas cidades antigas, vem aqui a Roma, viaja em algum outro lugar da Europa, você nota que as palavras nos monumentos, elas estão escritas tudo uma coladinha na outra. Porque tinha que aproveitar bem os espaços. Então, quem lia tinha que saber ler e decifrar o que estava sendo lido. Mesmo o texto tudo junto, tinha que saber separar no lugar certo. Não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha sinal de interrogação. Tinha toda uma técnica para aprender a ler estas coisas. Mas olha, eu, que não sou de um tão antigo assim, eu não comecei com computador, eu comecei escrevendo, fazendo um curso de datilografia. Sabe como era, né? Eu escrevendo ali na máquina de datilografia e chegava um certo momento, né, que dava um sonzinho, plim, e a gente sabia quantos espaços tinha para frente, tinha que saber se a palavra que eu vou escrevendo ali cabe, se só são 3 letras, não, pronto, cabia. Se não, tinha que saber que a palavra eu deveria botar uma barra no fim do texto, ou então chegar a máquina bem para frente, colocar as 2 primeiras sílabas e o ponto e voltar para outra página. Quem escrevia tinha que ter isso na cabeça. No mundo antigo também era assim. Os escribas, quem escrevia, sabia a quantidade de palavras que tinham que caber ali dentro daquele pedaço de papel. Eles sabiam a forma da letra, a medida que tinha que ter cada letra, tudo era muito bem pensado. Ler era uma engenharia muito difícil no mundo antigo, porém exigia uma coisa, concentração. Hoje a gente lê ou escreve sem tanta concentração, né? Se você vai digitar um texto no computador, ele sabe o que fazer, se divide a palavra, se não divide, você não tem essa preocupação. Já um tempinho atrás a gente tinha que ter essa preocupação já ao escrever. Vejam as mudanças deste mundo. Então, quem nessa semana em que se recebia o símbolo, ia receber o símbolo, era alertado pelo bispo, né, com uma pregação. O bispo fazia uma pregação para eles antes de fazer a traditio símbolo e a transmissão do conteúdo da fé. Por exemplo, tem uma homilia feita por Santo Agostinho, é a homilia 212. Essa homilia provavelmente foi feita no ano 410 depois de Cristo ou 412 depois de Cristo. Agostinho na sua catedral, na cidade de Tagaste, na África, atual Argélia. Argélia, aquela cidade não em Tagaste é onde ele nasceu, sempre na Argélia, na cidade de Hipona, de onde ele era bispo. Ele faz a pregação para os catecúmenos na sua catedral. Hoje a cidade se chama Annaba, e a cidade onde ele nasceu hoje se chama Suc-Aras, e ele então pregando para os seus catecúmenos, ele dizia assim para eles: muito bem, vocês daqui a pouco vão receber o símbolo. Enquanto vocês escutam o símbolo, vocês devem ver que ali está sintetizado todo o conteúdo, não é, do discurso. As palavras do símbolo, vocês não devem absolutamente escrevê-las para poder saber de memória, mas vocês devem colocar-se simplesmente numa atitude de quem escuta e assim decorar estas palavras. Vocês também não devem escrever essas palavras depois que vocês decoraram, mas vocês devem conservar na memória e assim carregá-la sempre na mente. De outro lado, todas as vezes que tudo aquilo que vocês escutam no símbolo é o conteúdo das divinas escrituras. E toda vez que vocês por acaso escutam a Sagrada Escritura, de acordo com a oportunidade, vocês vão se lembrar do conteúdo do símbolo. Mas aquilo que está sendo redigido, que é dado de forma particular a vocês, não é permitido de escrever. Vocês devem chamar esse texto à memória de vocês, porque se cumpre na vida de vocês aquilo que Deus disse através do profeta Jeremias,
esta aliança que eu farei com vocês depois destes dias, diz o Senhor. Eu colocarei a minha lei no coração de vocês. Eu escreverei a minha lei no coração de vocês. Para poder realizar estas coisas, quando a gente escuta o símbolo, a gente deve apenas escutar e não escrever em lugar nenhum, nem sobre uma tabuinha, nem sobre alguma outra matéria, mas somente nos corações. E aquele que chamou vocês para o reino da sua glória, quando vocês forem regenerados pela sua graça, ele concederá a vocês que seja escrito nos corações de vocês por meio do Espírito Santo, de forma que vocês possam amar aquilo em que vocês creem, e dará para vocês a possibilidade de a fé operar por meio do amor, de modo que vocês possam ser agradáveis àquele Deus que é dispensador de todos os bens, de modo que vocês possam temê-lo, vivendo como pessoas livres que amam a justiça. Eis que o símbolo que vocês agora, como catecúmenos, já recebem instilado em vocês, por meio das escrituras e da pregação da igreja, mas que, pelos fiéis, deve ser confessado e professado de acordo com esta fórmula muito breve. Portanto, a gente recorda isso, né? Porque era no passado da igreja esta beleza dessa fé guardada em nossos corações, essa fé que deve ser mantida em nossos corações. E pensando nesse contexto que a gente tem da liturgia, nesse contexto que a gente escuta a palavra de Deus, a gente olha para a leitura que hoje a igreja põe diante de nós, do livro do Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 1, e depois dos versículos de 5 a 9. É Moisés que fala para o povo de Israel, dizendo: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu ensino para vocês, para que vocês possam cumprir e o viver. E entreis na posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos vai dar. Eis que eu vos ensinei essas leis, estes decretos, conforme o Senhor me deu e me ordenou, para que o pratiqueis na terra que ides entrar e da qual tomareis posse. Aqui a gente deve notar bem o símbolo da fé, o conteúdo da fé, é para que a gente possa viver e praticar. Já a igreja sempre notou que a fé, que a gente tem sintetizada no símbolo, no credo, ela tem dois aspectos. E aí os padres antigos, eles diziam que é chamada de fides quae. É a fé com seu conteúdo, é a fé que eu creio. O que é que eu creio dessa doutrina da igreja? Mas não basta isso, ela também é uma fides qua. É uma fé através da qual eu vivo. Não é uma fé que eu carrego na minha cabeça, mas é uma fé que deve ser praticada, vivida, existencializada, viver da fé, viver com a fé, tornar esta fé realmente um conteúdo prático. Veja bem, na próxima semana, na quarta semana do tempo da Quaresma, a igreja faz o segundo escrutínio, o segundo exorcismo e faz a Traditio Pater, entrega aos cristãos a oração do Pai Nosso. Qual é o primeiro artigo do credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O que é que eu faço depois que recebo a oração? Eu transformo o conteúdo doutrinal, a verdade, aquilo que eu sei, em uma relação com Deus. Eu me dirijo a Deus chamando de meu Pai, Pai nosso que estás nos céus. De modo que, portanto, o credo se une e se transforma em oração. Porque de per se, o credo não é uma oração. Não se trata de um diálogo, de uma forma de se relacionar com Deus no diálogo. A oração, eu estou entendendo aqui, não é como uma fala com Deus. O credo é algo que eu afirmo, a minha afirmação daquilo que eu creio, daquilo que eu acolho e com o
porque eu quero viver durante toda a minha vida. Mas não é em si mesmo uma oração como é o Pai Nosso, que já é um diálogo do meu coração com o coração de Deus. Isso não quer dizer que você não deva recitar o credo todo dia, como a gente ouviu nessa pregação de Agostinho. É algo que a gente deve sempre chamar à memória, justamente para depois viver e basear a nossa oração e a nossa vida de fé a partir daquilo que nós cremos. Olha só aqui, Deus diz através de Moisés, não é? Vós os guardareis a estes mandamentos e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e a inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam, na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos? A chamada de atenção é justamente essa, é uma sabedoria que nos vem a partir da vivência do conteúdo da fé, do conteúdo da lei de Deus. E aí Deus alerta o seu povo, né? Pois qual é a nação, qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? Lembra que no domingo passado o Evangelho nos colocava na perspectiva do templo que Jesus expulsa os vendilhões deles, e aqui a gente volta a uma coisa, que já era uma profecia isso, já nessas palavras de Moisés. Para o povo de Israel, o templo não é simplesmente o lugar onde Deus mora e ali dentro está Deus. Não, Deus é o Deus que caminha com o seu povo. Como caminhou com o seu povo no deserto, o fato de eles depois terem um templo não significa que eles vão aprisionar Deus dentro do templo. Sempre a Escritura fala do templo como o escabelo dos pés de Deus, um lugar onde ele apoia os seus pés e não um lugar onde ele é aprisionado, porque o nosso Deus é o Deus que está presente em todos os lugares. Olha o que é que a gente diz na missa, repetindo as palavras do Salmo: o céu e a terra estão cheios da vossa glória. A presença de Deus, nós podemos vê-la e percebê-la em todos os lugares. Deus não abandona a sua criação, Deus sustenta a sua criação, e nesse sustentar a criação, ele continua sendo o Criador de todas as coisas do céu e da terra e se faz presente em todas as suas obras, deixa as suas impressões digitais, por assim dizer, em tudo aquilo que ele faz. Portanto, o nosso Deus é o Deus que se faz vizinho, que caminha conosco. Alerta, portanto, Moisés para o seu povo: toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo que vistes com os próprios olhos e nada deixeis escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e teus netos. Olha a beleza disso. O que Moisés pede ao povo é para se recordar da experiência feita com Deus. Recordar-se de tudo aquilo que ele viu na experiência do deserto, na experiência de Deus que foi acompanhando o seu povo. Isso é que o povo deve ter na memória, a experiência feita, e deve transmitir isso, ele diz, aos seus filhos e aos seus netos. Porque, sabe, a fé cresce na medida que é transmitida. Nesta semana que nós recebemos o símbolo, fazemos a memória que nós recebemos o símbolo da fé, a gente deve se lembrar de uma coisa que vai acontecer na noite da Páscoa. O que é que vai acontecer na noite da Páscoa? O padre vai entrar na igreja com as luzes todas apagadas. Do lado de fora da igreja vai ser acendida uma fogueira. O padre abençoa aquele fogo. Depois que ele abençoa aquele fogo, ele tira as brasas, coloca dentro do turíbulo, acende com um pavio no fogo lá das labaredas da fogueira, acende com um pavio ou com uma outra vela, ele acende, tira o fogo dali de dentro da fogueira, né? Não pode acontecer como uma vez que tinha um coroinha e me deu isqueiro na hora e queria que eu acendesse o círio pascal com isqueiro. Perdi tudo que eu fiz com a bênção solene e bonita. Não, tem que ter alguma coisa, uma estopa, sei lá o que é, uma talisca, a gente acende ali naquele fogo da fogueira e acende o círio pascal. Aí o padre entra na igreja toda escura e grita, canta: eis a luz de Cristo. E avança na igreja escura, faz uma segunda parada e canta: eis a luz de Cristo. Aí todos os coroinhas, todos os ministros, quem está ali em volta, acende as suas velas e caminha um pouco mais. E o padre pela terceira vez canta: eis a luz de Cristo. E aí os coroinhas, os ministros começam a acender as velas de todas as pessoas que estão dentro da igreja. O padre termina de subir ao altar, coloca o círio pascal ao lado do ambão onde se proclama a palavra de Deus e depois ele entoa
o chamado pré-cônio pascal. Veja só, aquela chamazinha do Círio Pascal, que era única, foi se dividindo. Passou para as velas dos ministros, depois passou para as velas do povo. E depois a igreja ficou um mar de velas acesas. E o que é interessante, a chama do Círio Pascal não perdeu nada na medida que se doou para acender as outras luzes e as outras velas. Essa é uma imagem da missão da igreja e da transmissão da fé. A fé, quando ela é transmitida, ela não diminui, ela cresce. Eis o sentido da tradição, da transmissão do credo, da transmissão do símbolo nesta semana. É para dizer que quando a igreja é missionária, ela faz crescer a fé não diminui. E você, como pai, mãe de família, como educador, como educadora, na medida que você transmite a sua fé vai sendo exercitada. Essa fé, que deve nos iluminar com a noite, como na noite escura, é uma fé que chama também a nossa inteligência, chama ao uso da nossa razão. Por que dizer, né? Esse povo é um povo sábio, um povo inteligente, porque a fé não é dar um salto na escuridão simplesmente. A fé chama a razão. São João Paulo II escreveu um documento, né, que chamava Fides et Ratio, fé e razão. Ele usava uma imagem muito bonita, ele dizia assim, que a fé e a razão é como um passarinho, que não pode voar com uma asa só. O passarinho só voa e só fica equilibrado se ele usa as duas asas. Assim, nós, como filhas e filhos de Deus, precisamos da fé e precisamos da razão. Eu creio, não é, para a pessoa crer, para poder acreditar, para poder saber, para poder ter a luz da razão, e usa a luz da razão para poder crer. Dizia Santo Agostinho, né? Credo ut intelligam, intelligo ut credam. Não é? Eu creio para poder entender e entendo para poder crer. As duas coisas vão caminhando juntas, né? Quando a gente fala desse símbolo da fé, para não nos perdermos na nossa estrada. A nossa fé não é uma fé irracional, não é acreditar de qualquer modo. E acreditar tem as suas dificuldades. Nós vimos os discípulos, Pedro, né? Quando vê na tempestade, pede a Jesus, pensavam primeiro que ele era um fantasma. Deixa eu caminhar aí também nas águas. Jesus disse, então vem. Ele foi, mas num determinado momento ele também afunda. Quase que como quer dizer, do mesmo que a gente agarre a fé e receba a fé, em alguns momentos a fé pode passar por suas crises, a fé precisa ser purificada, porque a fé é fé num mistério, e o mistério não está contido todo dentro da nossa razão, é só fazendo a experiência que a gente pode ir fazendo os saltos e tendo os crescimentos necessários. Olhemos para o Evangelho, para concluirmos a nossa meditação, é Mateus no capítulo 5, versículo de 17 a 19, é o sermão da montanha, depois de termos ouvido as bem-aventuranças, e aqui Mateus faz um jogo que ele quer chamar a memória dos seus ouvintes, ele põe Jesus sobre o monte para lembrar que Jesus é o novo guia, ele é o novo Moisés que está guiando o seu povo, e Jesus, como o novo Moisés, também dá a sua lei nova. A lei nova que Jesus dá é justamente dizer isso, eu não vim abolir a lei nem os profetas, mas eu vim dar pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula da lei serão tiradas, sem que tudo se cumpra. Então Jesus é esse que vem para trazer a plenitude da lei. E onde é que está a plenitude da lei? Jesus nos diz que a plenitude da lei está nisso, não é amar. Esse é o resumo da lei e dos profetas. Ele diz, não é? A regra de ouro chamada, que é dada aos seus discípulos e às suas discípulas. Faça aos outros aquilo que você quer que faça a vocês. Que é já um eco do que existia no próprio judaísmo. Diz que um certo judeu queria saber como era que poderia viver toda a Torá simplesmente apoiado em um pé e com o outro pé dobrado. Lembra quando uma pessoa quer mostrar para o outro que não está bêbado? Se eu consigo fazer um 4, é aquele homem dizer mais ou menos isso, né? Eu quero, como fazendo um 4, ter todo o resumo da lei. E naquele momento, o tempo de poder dobrar o pé. Aí ele foi para um grande rabino chamado Shammai. Shammai era um rabino que era assim,
conhecido como mais conservador nas suas coisas, ele disse para aquele homem, isso é impossível, você não pode ter toda a Torá resumida só nisso. E ele sabia que aquele homem estava querendo, era uma coisa muito apressada, não é um curso velozinho. Então ele foi para um outro rabino chamado Hillel, e quando ele foi para Hillel, ele disse, né, como é que eu posso viver? Eu quero viver toda a Torá, mas eu queria aprender tudo isso aqui numa coisa muito breve, o tempo de eu pegar meu pé e minha perna e poder dobrar. Aí Hillel se levantou e disse, claro que é possível. Ele abriu o olho assim, como que é possível? Aí Hillel dobrou a perna e disse para ele, não faças ao teu amigo aquilo que não queres que ele te faça. Tudo isso é a Torá, o resto é comentário. Então Jesus também nos dá esse suco, essa síntese da lei na sua plenitude, não nessa forma negativa de não fazer o que a gente não quer que o outro nos faça, mas de fazer ao outro o bem que a gente deseja que ele faça para nós. E Jesus aqui conclui esta sua palavra dizendo, portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Quem os praticar e ensinar, será considerado grande. Portanto, hoje, o convite para mim e para você é esse. Praticar. Saber que a lei de Deus não é uma coisa de teoria para a nossa cabeça, mas é alguma coisa que a gente deve viver. E depois lembrar de uma coisa. A fé cresce na medida que ela é transmitida. Ninguém pode ter a pretensão de querer saber nada para ninguém, mas de saber que nesse encontro fraterno e mútuo de pessoas que vão transmitindo aquilo que recebe, essa própria fé vai crescendo em nós e no mundo à nossa volta. Minha amiga, meu amigo, vamos encerrando essa nossa transmissão. Estou vendo aqui bastante gente que gostaria de saudar, a todos vocês aqui que vão acompanhando essa nossa transmissão. E lembra aqueles que hoje à tarde, às 4 horas da tarde aí no Brasil, vão acompanhar aquela meditação sobre São José no mistério da encarnação. Mas se vocês verem, tem o nosso card, e depois eu vou colocar de novo aqui no Instagram esse card, eu vou colocar também aqui na comunidade do Facebook, de modo que se alguém tiver o desejo de na tarde de hoje entrarmos nessa meditação, já que hoje a gente começa a novena de São José, não é? Então que a gente possa, na companhia de São José, por meio dessa meditação, entrar na preparação dos nossos corações para a sua festa. Um abraço para cada um de vocês que vejo aqui, bênçãos de Deus sobre a existência de cada uma e de cada um de vocês. Venha sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fica aqui o nosso vídeo salvo no IGT do Instagram, vou publicá-lo no nosso canal YouTube. Vejam esses vídeos, se você gostar, curta e encaminhe também para outras pessoas que você julgue que possa fazer bem. E assim vamos transmitindo essa graça da fé que nós recebemos em nossos corações. Um dia abençoado para você, não é? E lembrando, né, que quando a gente vai se aproximando da festa de São José, não é? Tem até aquela música, não é? É pau, é pedra, é o fim do caminho, né? E a gente lembra aquelas águas de março, as águas de março que vai trazendo o verão. E é que é promessa de vida no coração da gente. Qual é o contexto dessa música? O contexto dessa música é o nosso bom povo agricultor, que, por exemplo, no dia 19 de março, na festa de São José, o que é que o agricultor nordestino faz? Ele planta milho. É dia de plantar milho na festa de São José, né? Luiz Gonzaga canta até isso. É dia de plantar milho para, na festa de São João, a gente já ter as colheitas. Então, quem faz já no início da novena de São José começa a plantar um milho, às vezes já tem um milho para a festa de Santo Antônio, né? Já se previne um bocadinho antes. Então, lembrando todos esses agricultores e toda essa promessa de vida. Então, veja como o nosso povo também, como o tempo da quaresma, não é, ganha um significado também de tempo de semeadura, de tempo de jogar uma semente na terra e esperar os frutos. É uma belíssima imagem da própria ressurreição que nos dá o nosso agricultor, as nossas agricultoras, neste momento em que começam a fazer esta semeadura do milho nesse período. Então que seja hoje também um dia de semear no nosso coração a graça e a palavra de Deus. Um dia abençoado para você.